pela área dele, quer conhecer mais. O trabalhador especializado que não é nem como comerciante, nem como intelectual, mas está entre os dois. Ou seja, a gente tem todos os tipos de pessoa. A pessoa que se preocupa mais com o pecado da carne, a pessoa que se preocupa mais com o intelecto, cada um, todo mundo, basicamente. É isso que quer dizer católico. Todo mundo. A gente encontra todo mundo na igreja. Agora, se a gente vai numa seita crente, se a gente vai numa seita qualquer dessas orientaloides, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um tipo de pessoa. O sujeito que acha que a sociedade hoje em dia é uma pouca vergonha, tinha que acabar com isso, e é só maluquice, tinha que pegar, e mulher fica trancada dentro de casa. Esse cara vai achar uma seita crente em que todo mundo pensa igual a ele. Agora, o outro, que é o contrário, ele é homossexual, quer viver de maneira promíscua, ele vai achar uma seita crente que aceita e bate palmas para isso. No Rio existe a comunidade cristã gay, por exemplo, que evidentemente não se dá muito bem com a Assembleia de Deus. Porque cada uma serve para um determinado público. Por quê? Porque ela serve, na verdade, para reunir as pessoas que criaram um deusinho de bolso, a imagem e semelhança delas. Ao invés de aceitar Deus verdadeiramente, quer dizer, de aceitar a graça da fé, que faz com que a gente possa dizer, creio em Deus, que é essa coisa infinita, que é esse ser infinito, infinitamente simples, e tão maior do que todos nós, que todo mundo reunido. O cara pensa, eu quero a Gretchen, aquela cantora, ela foi convidada para posar nua para uma revista. Aí disse ela que perguntou para Deus. Eu acho que ela perguntou assim, ei, posso? Perguntou para dentro do bolso dela. Porque veio uma vozinha que disse, pode. Aí ela foi e posou nua. Posou nua junto com a filha, se não me engano, inclusive. Quer dizer, é um Deus criado à imagem e semelhança dela. É um Deus com D minúsculo. Ela não poderia dizer, creio em Deus. Por quê? Porque, na verdade, ela não aceitou essa graça da fé. Ela não aceitou essa graça de perceber, seja por um átomo, queria mudar a vida dela inteira, o quanto Deus é grande, o quanto Deus é infinitamente digno, infinitamente maior e melhor, perto de quem a gente não tem como se achar o tal. Eu sou o tal, eu tenho um carrão, e eu tenho uma mulher lindíssima, e eu faço negócios pela Bolsa de Valores de Tóquio, e o que é isso? É nada. É nada. É muito legal a gente ter um carrão, eu gosto muito do meu Jeep, por exemplo, pegar e subir pelas pirandeiras, sentir aquele motor potentíssimo, é um barato. Agora, ele me faz ser maior do que eu? Não. Ele me faz chegar perto de Deus, pelo amor de Deus, palhaçada. A dignidade de Deus é muito maior do que a dignidade do presidente da República, de todos os presidentes da República multiplicados um pelo outro. É infinitamente maior do que isso tudo. Então, a pessoa que cria um deusinho para consumo próprio, a imagem e semelhança dela mesma, o deusinho que diz que ela pode posar pelada, ou o deusinho que diz que ela tem que andar de terno e gravata e que a mulher não pode cortar o cabelo, ou o deusinho que diz que não tem galho não, se você não der certo agora, na próxima encadernação você vai melhor, ou o deusinho que diz que a única coisa importante é estar com a barriga cheia. Esses deusinhos todos, eles são falsos deuses. Eles são criações do homem. Eles são deuses criados em imagem e semelhança. É o homem que está se colocando no lugar de Deus, a criatura que está se fazendo de criador. E é por isso que a gente encontra tantos. E é por isso que eles são tão, na verdade, incompatíveis um com o outro. O sujeito pega e diz, eu quero encontrar Deus. Por quê? Porque minha vida está horrível. Minha vida está horrível. Minha vida tem que melhorar. Eu vou juntar com Deus que minha vida melhora. O que é isso? O que ele está querendo? Ele está querendo Deus ou ele está querendo uma muleta, um empurrãozinho?
Ou outra que pega e diz, eu vou orar para que o Espírito Santo me ilumine e eu vou ler a Bíblia e vou entender. Para mim, isso é de uma soberba tão absurda, porque ele está dizendo que se eu faço, meu cachorro vem, ele faz, o Espírito Santo vem. Quer dizer, o Espírito Santo para ele é um cachorrinho, que vem quando ele quer. Tinha um escritor inglês, C.S. Lewis, o cara que fez esses livros das Crônicas de Nárnia, que fizeram um filme agora. Ele dizia que ele dá graças a Deus pelas orações que Deus não atendeu. Porque tanta besteira que ele pediu, tão bom que Deus não tenha atendido. Porque Deus sabe muito melhor que a gente do que a gente precisa. Né? Eu quero Deus para ele me botar para frente, para ficar cheio de grana. Será? Será que se for ajudar a fazer isso vai ser Deus mesmo? Pouco provável. A não ser que Deus tenha algum propósito para aquela grana. O cara vai ganhar aquela grana para ele usar aquilo para alguma coisa. Estava aqui o padre agora há pouco falando da construção da igreja. Vai que Deus enriquece um cara que vai deixar o testamento dele para a construção da igreja. Um dia esse cara morre, aí na hora que está precisando para fazer a construção da igreja aparece uma bolada. Por exemplo. Agora, dinheiro já é um troço que é perigoso. Né? A gente corre risco de começar a se mimar. Perigoso a gente se mimar. Mas não é o dinheiro em si. A gente acaba ficando escravo do dinheiro, querendo tanto aqueles confortos que a gente não quer largar aqueles confortos. Então, o cara ganhar dinheiro não vai ser Deus que ele vai pedir ajuda. Em geral vai ser do andar de baixo, o príncipe desse mundo. Mas, em geral, o cara vai dizer que ele vai pedir para Deus, para ele melhorar de vida. Por quê? Porque o que ele está fazendo é projetando os desejos dele e chamando aquilo de Deus. Está criando esse deusinho de bolso criado à imagem e semelhança dele, que manda ele crer no que ele já acredita. Se ele acredita que está tudo um pouco vergonha, então o deusinho dele diz que não pode beber cerveja, a mulher tem que usar saia comprida, não pode cortar o cabelo. Se ele diz que, se ele acha que o mundo é um lugar horrivelmente intolerante, o deusinho dele vai dizer que tem que passar a mão na cabeça de todo mundo, é tudo lindo. Ou seja, o cara vai estar criando um deusinho à imagem e semelhança dele. Ele não vai estar crendo em Deus. Porque crer em Deus implica justamente na aceitação dessa graça de perceber o infinito que é Deus. Que é quando a gente se coloca diante de um céu estrelado, no interior, longe da cidade, céu estrelado sem lua, a gente vê aquela imensidão de estrelas. E ser evidente que Deus é tão maior do que aquilo tão imenso. Isso é crer verdadeiramente em Deus. Esse conhecimento vai ser sempre imperfeito. Quer dizer, a gente nunca, enquanto a gente está aqui, a gente não tem como, pela razão, ter um conhecimento completamente perfeito. Mas a fé vai nos dar um conhecimento que já é bem mais perfeito do que esse, da razão, da filosofia, mas que só vai ser completo, só vai ser perfeito até o fim. Quando? No céu. É o que se chama de visão beatífica. Quer dizer, quando a pessoa está no céu, face a face com Deus, então é a visão beatífica. Beato quer dizer feliz. Beatífica que faz feliz. Por quê? Porque tudo que é bom, tudo que é belo no mundo, é bom porque é um reflexo de Deus. É belo porque é um reflexo de Deus. Aí você pode dizer, mas até a mulher que me bota em tentação é um reflexo de Deus. A beleza dela é. O uso desordenado não. Mas a beleza dela é. Como a beleza da flor, como a beleza da montanha. A gente pode e deve dar graças a Deus porque há moças muito bonitas. A gente não pode cair na tentação desordenada, em função disso. Mas então tudo isso que tem, que é um reflexo dessa beleza de Deus, no céu, na visão beatífica, a gente vai estar face a face com o verdadeiro. É como a gente pegar um pedaço de metal
não muito bem polido, a gente vê um reflexo da pessoa, da paisagem. O maior bem que tem na Terra, o mais belo que tem na Terra, em relação ao bem e ao belo que é Deus, são assim. Então esse conhecimento perfeito de Deus, a gente há de ter no céu. Na Terra, à medida que a gente consiga crescer em santidade, em aceitação da graça de Deus, a gente pode ter mais e mais desse conhecimento. Vê a Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, um São João da Cruz, grandes santos místicos. Eles tiveram conhecimento de Deus perto do qual qualquer um de nós empalidece, ainda aqui na Terra. E lá no céu, na visão beatífica, então, eles estão em completa união. Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo, é infinitamente maior do que nós, porque ele é infinito e a gente é finito. A gente tem um começo no tempo. Deus não tem nem começo no tempo, nem fim no tempo. E, ao mesmo tempo, ele é infinitamente simples. E a gente não é infinitamente simples. Pelo contrário, qualquer coisa que a gente vai entender, a gente está montando na cabeça com o que veio pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato. A gente recebe essa coisa que vem pelos sentidos picadinha, monta lá dentro. Deus, que não é acessível aos sentidos, é infinitamente simples. Para a gente entender, a gente acaba tendo que fazer explicações extremamente complexas para tentar chegar um pouquinho mais perto. E mesmo essas explicações, às vezes, São Tomás de Aquino, por exemplo, que escreveu coisas maravilhosas, Suma Teológica dele, a parte sobre Deus, o tratado sobre Deus, Suma Teológica, é de ler de joelhos. Mas um dia ele teve uma visão mística, ele se deu conta do quanto que aquilo tudo, por mais que estivesse certo, era nada perto da dignidade, da grandeza infinita de Deus. Nada do que está ali está errado. Mas ele disse, é tudo palha. Palha perto da madeira de lei. A grandeza e a dignidade de Deus é infinitamente maiores. E quando a gente diz eu creio em Deus, a gente está dizendo que a gente aceita essa fé que pode ser dada tanto ao sábio mais estudado, quanto a pessoa mais simples, mais ignorante. Às vezes ela vai ter uma fé maior do que a do sábio. Uma fé mais aceita, mais arraigada, para ela é mais evidente ainda esse infinitamente digno, infinitamente bom que é Deus. Porque Deus é sumamente bom. Ele é completamente bom. Qualquer bem que tem por aí é reflexo de Deus. É sumamente justo. Qualquer justiça que tem aí é uma adequação à justiça de Deus. A gente vive podendo perceber Deus nos reflexos dele, nas coisas criadas. E é por isso que a gente tem que complicar tanto, para a gente conseguir entender aquele que é infinitamente simples. Porque nós não somos tão simples assim. E Deus é um. Um só. Por quê? Porque seria impossível haver mais de um. Porque ele é infinito. Como é que você vai ter dois infinitos? Ele é maior do que o universo. Como é que você poderia ter mais do que um maior do que o universo? Ele é completamente perfeito. Como é que você poderia ter dois completamente perfeitos? Estariam um em choque com o outro? Não seriam perfeitos? Então Deus é uno. Ele é uno em natureza, ou seja, não tem várias naturezas dentro da divindade, só tem uma natureza. A natureza é o que a gente fala, natureza humana, é o que faz com que nós sejamos homens. A natureza do cavalo faz com que ele queira correr. A natureza da planta faz com que ela cresça. Ele é uno em substância, substância é o que uma coisa é. Ele é uno em essência, quer dizer, não há mais do que um Deus. É impossível que houvesse mais do que um Deus. Se houver mais do que um Deus, não é Deus, é outra coisa. É uma criação nossa, é uma projeção, como acontece, por exemplo, nos vários panteísmos.